Então é com a graça de Deus que nós nos reunimos aqui nessa noite de bênção. Me falaram que todo grupo de oração que se reúne segunda-feira é uma bênção, porque o meu também se reúne às segunda. Então, enquanto você vai pegando a sua palavra, eu vou me apresentar então. A palavra está em Gálatas 5, do 13 ao 18. Gálatas 5, 13 ao 18. Então, eu sou a Andresa, casada com o André. Temos 2 filhos, o Felipe de 17 e a Gabriela de 11. Então, somos servos do melhor grupo de oração do mundo. O dia que vocês forem para Garopaba, vocês têm que visitar. E se reúne na comunidade Areias de Ambrósio. Hoje eu tenho a graça de ter 2 servos aqui comigo, Manuel e Áurea, que são uma bênção de Deus. Né? Eles, de tantos grupos de oração que existem em Garopaba, eles escolheram o nosso, porque é o melhor, né? É o melhor, é uma bênção. De lá. Mas para nós é o melhor do mundo. E a direção de Deus para nós nessa noite: deixai-vos conduzir pelo Espírito. Nesse tema tão importante para nós, vivência fraterna. A vida em comunidade. E quando falamos em vida de comunidade, não quer dizer a vida aqui na igreja somente. Mas o seu trabalho tem pessoas, lá é uma comunidade. Na sua família, na sua casa, lá é uma comunidade. Então a importância dessa palavra, desse tema para nós, porque só conseguiremos viver bem se nós nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Então vamos lá na palavra. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade com pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabais por vós destruirdes uns aos outros. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Palavra do Senhor. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. É a palavra que nos fala que eu e você fomos chamados à liberdade. Mas que liberdade é essa? A liberdade que Jesus conquistou por mim e por você na cruz, de ser salvos, livres do pecado. Mas essa liberdade, Paulo vai falar em passagem aos Coríntios, vai falar também em Romanos, ele que fala dessa questão da liberdade. Porque tudo me é permitido, eu sou livre. Uma pessoa, quando ela é escrava, vamos lembrar do tempo da escravidão, ela não tinha direito a nada. Ela era obrigado a obedecer o seu Senhor. Nós somos livres. Nós podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos. Mas se eu quero ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo, eu tenho que entranhar no meu coração essa frase de Paulo que fala: tudo me é
permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, mas se eu decidir viver como uma filha liberta por Jesus, se eu decidir que Jesus deve ser o meu Senhor, é essa consciência que eu preciso ter. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. E essa liberdade, a palavra vai nos ensinar também que ela não pode usar um pretexto para, então, eu posso tudo, eu sou livre. E aí o que eu faço? Eu uso a minha liberdade para fazer o mal. Mas a palavra nos ensina que nós devemos usar essa liberdade para fazer o bem. Mas a palavra também nos diz que nós não conseguimos fazer o bem por causa do pecado. Paulo fala lá aos Romanos, não faço bem. Que frase, né, gente? É a frase do nosso dia a dia. Às vezes a gente quer fazer o bem, até pode fazer o bem, mas não faz. Mas muitas vezes nós não queremos de maneira alguma fazer o mal, mas infelizmente nós fizemos o mal. E mais uma vez Paulo vai nos ensinar, é por causa do pecado que habita em mim e em você. E quando eu orava, meu irmão, minha irmã, não é pecado grande que tem nos aprisionado, não. Pelo contrário, pecadinhos que a gente criou tanto de estimação que para nós já não é mais pecado. Não tem problema. Não é bem assim, não é bem assim. Sabe aquela inveja? Talvez eu e você, nós não temos aquela inveja doentia, a ponto de fazer qualquer coisa para ter a vida do outro, ou para ter o carro do outro, enfim. Mas a invejinha boa, sabe aquela invejinha, eu tô com uma inveja, mas é invejinha boa, isso não existe. É desse jeitinho que a gente vai sendo aprisionado. E é por isso que a gente consegue entender porque nós não vivemos como liberdade que Cristo nos conquistou. É por isso que a gente consegue olhar para dentro de nós e ver, eu sou livre, em Jesus eu sou livre, mas não vivo como um filho livre. E o que tem nos prendido não é maior do que nós. Não é maior do que aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. Nós só vamos conseguir viver essa liberdade e usar dessa liberdade para fazer o bem. Paulo, nessa passagem, vai nos dizer, só pela caridade, só pelo amor. Nessa passagem ele deu ênfase do amor ao próximo. Mas sabemos que a lei, o preceito é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto para você, será que as amarras, o que está nos impedindo de ser livres, será que não é amamos a Deus? Amamos. Temos buscado amar a Deus? Temos. Mas e o próximo? Mas eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o outro? Eu não consigo aceitar a fragilidade do outro. Não é concordar. Nós estamos falando de aceitar o outro. Como é que eu vou me aceitar?
Ou vice-versa, eu não me aceito. Como é que eu vou aceitar o outro? No momento da oração, o Senhor me dava uma imagem de uma abelha morta bem grande. Eu acho que era uma pocã, mas enfim. Onde ao descascar, na primeira parte, viu um gomo estragado e jogou fora, descartou. Mas se fosse até o fim, descascar todo, ia ver que era só aquele gomo. O resto estava intacto, inteirinho, saudável, gostoso. Às vezes a gente está nos tratando, nós, em primeiro lugar, a si mesmo. Só porque eu caí em pecado, eu já generalizo e eu me acho a pior de todas as criaturas. E não gera um arrependimento, uma contrição e nem o desejo de buscar a confissão, porque você mesmo já se generalizou, é como a ovelha morta que o Senhor me dava, e jogou fora a sua liberdade. Mas quando eu peco, é um gominho. Pensa numa pocã bem grande. Foi só um gominho estragado. Mas quando eu desejo ser conduzido com o Espírito Santo, eu olho para esse gominho, ou seja, para esse pecadinho, e aí eu percebo que eu não posso mais pecar. Que eu preciso renunciar, mesmo que não faz mal, não é bem assim, não faz mal. Se não fizer para o outro, quem sabe é um pecado contra você mesmo. E você começa a olhar, e você começa a se arrepender, e você vai tendo um coração contrito, e vai ao sacramento de cura, que é a confissão. Aí a gente consegue viver como verdadeiros filhos libertos. A palavra vem nos dizer que o desejo da carne é totalmente ao contrário do desejo do Espírito. Quando eu desejo ter um coração semelhante ao coração de Jesus, quando eu olho para dentro de mim e eu peço que o amor de Jesus me transforme, porque a palavra diz que é só pelo amor, eu consigo amar o outro. Eu consigo compreender. Ah, tu caiu? Mas eu também já fiz isso. Aí gera uma compaixão de chegar para o outro e dizer: vem para o grupo de oração. Tenha uma vivência de oração, uma vivência dos sacramentos. Eu vou ajudar, ou seja, vou criar uma comunhão com o próximo. Isso é vivência fraterna. Não é se juntar com a André e dizer assim: vice, caiu de novo, né? Não tem mais jeito, não. É chegar para o André e dizer: vamos orar, vamos conversar. Vamos dizer que a gente entende o que é lutar e cair. E só nós vamos ter essa consciência quando eu olhar para dentro de mim. Aí eu vou experimentar esse amor de Deus de verdade. Porque os desejos da carne são totalmente ao contrário do Espírito. O que é o desejo? O que é o desejo, né? O dicionário mesmo, o que ele diz? É uma vontade, é uma expectativa de possuir algo, alguma coisa, de alcançar. A minha alma, ela anseia o céu, a santidade, o amor, um amor de Deus que eu possa experimentar, não só saber que Deus ama, até o inferno sabe, qualquer pessoa sabe. Agora eu quero experimentar esse amor que me ajuda a amar o próximo e a me amar também.
Mas a minha carne, e aqui a carne é a minha vontade, não é. Eu e você, neste momento, nesta noite, a gente pode dizer que a gente viveu na alma. O desejo do Espírito da nossa alma venceu. Porque a gente largou tudo para fazer a vontade da nossa alma, que é estar na presença de Deus. Mas cá entre nós, não seria melhor ficar em casa? A correria, quem sabe você veio um pouco com dor de cabeça, com dores, chateado pelo dia difícil. Se você não viesse, você estaria fazendo a vontade da carne. Mas como nós viemos, a gente fez a vontade da nossa alma, do Espírito. Isso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Por isso que a maior guerra, irmãos, que acontece, não é só lá entre a Rússia, não é só lá em Israel. Eu vou ser ousada em dizer que a pior guerra que acontece é a que acontece aqui, ó. Aqui é o campo de batalha entre a minha vontade e a vontade de Deus. Senhor, diante dessa situação, o que eu devo fazer e como fazer, e esperar a resposta de Deus. Deus demorou, vou fazer do meu jeito. Aí faz do nosso jeito, a gente quebra cara, vem as consequências e depois a gente ainda diz que é culpa de Deus, que Deus quis assim. Isso é de quem não vive a liberdade em Deus. Num carro, se tiver 2 volantes, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, vai dar certo? Não. Assim é no volante da nossa vida, porque Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos deu essa liberdade, que se nós não largar o volante para Ele conduzir através do seu Espírito Santo, Ele larga. Porque um puxando para um lado para o outro não dá certo. E quando que nós vamos saber se estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo? Quando na nossa humildade e no nosso... Porque a nossa vida de oração, ela precisa ser muito mais do que aquele tempo precioso que a gente tira. Ele precisa ser durante o nosso dia a dia, andando de carro, de bicicleta, a pé, lavando louça, roupa, arrumando a casa, enfim, nos seus afazeres. De perguntar, Senhor, eu vou voltar àquela pergunta, diante dessa situação, o que eu devo fazer? Eu faço assim ou assim? E continuar rezando, esperando, e vai vir algo no seu coração. Se for de Deus e você... eu acho que é assim. Se você fizer e gerar paz no seu coração, é de Deus. Agora, sabe, com aquela coisa que não passou por momentos que você sabia que era errado, mas você teimou. Ou seja, por causa do pecado que habita em nós. A gente sabia que não ia dar certo, mas a gente teimou, a gente desobedeceu e quebrou a cara. Mas antes de tomar atitude, não gerava uma aflição no seu coração? Sim, e por que a gente prossegue, né? Por isso que a gente precisa ter essa intimidade com o Senhor. A gente precisa ter o desejo sincero de se deixar conduzir no Espírito Santo. Por isso que São Tomás de Aquino, ele falava da tríplice conversão.
que é como se fosse, né, um mandamento maior, né? Amar a Deus, o próximo a si mesmo. A tríplice conversão é aquela que nós já fizemos para Deus. Nos decidir em andar nos caminhos de Deus. Depois o Senhor nos leva para um pouquinho de água mais profunda. Mas para quem de verdade desejou ter uma vida segundo o Espírito, e não segundo mais a sua carne, que é a conversão para mim mesmo, ou seja, de olhar para dentro de mim, olhar os pecadinhos que estão me amarrando e me converter a cada dia. Gente, o Senhor foi claro, eu vou repetir para que a gente grave. Não é pecado grande que está nos aprisionando, é pecadinho. E o Espírito Santo, ele já revelou e vai revelar para você durante essa semana. Quem sabe é na hora da raiva as palavras que saem da sua boca. Quem sabe a invejinha boa. Quem sabe uma mentirinha de nada. Não tem problema, é pro bem. Sabe a mentira do bem? Tudo isso é ilusão. E não vou enumerar aqui. E a outra conversão é para o outro. Só confirmando tudo o que eu falei. Porque se eu me amo, se eu me aceito, tanto para o lado bom quanto para o lado das minhas misérias, eu vou conseguir aceitar o outro. Já não vou julgar, já não vou apontar. E o que a gente vê hoje? Os julgamentos que tem matado. E uma das piores armas que tem mais matado as pessoas é a falta de amor. Por isso, só vamos fazer o bem. Só vamos conseguir viver como filhos libertos por Jesus. Ele já fez, mas eu só vou conseguir viver se de verdade, através do Espírito Santo que me conduz, eu fizer uma experiência com o amor. Porque o meu amor humano, o seu amor humano é falho, é até um certo ponto. Mas quando Deus ele derrama o seu amor através do Espírito Santo, irmãos, ele nos muda a maneira de amar, de enxergar o outro. E tem a canção que a gente cantou antes ali, a frase que ficou no meu coração: luto contra mim, desejo a ti. Se eu e você sair com esse desejo. E tem uma frase que uma vez eu participei de um acampamento, que ela entrou no meu coração, que fala: não basta ser uma pessoa boa, tem que estar no lugar certo. Ah, eu estou aqui, mas eu sou uma pessoa boa, não faço maldade para ninguém, não. Eu preciso estar no lugar certo. E o lugar certo é aqui, no santuário, na casa de Deus. Mas o lugar certo é estar na presença de Deus. Ou você e eu achamos que vindo ao grupo de oração uma vez por semana, a missa uma vez por semana, nós vamos conseguir ser bons? Não dá. Então eu preciso desejar estar no lugar certo, que é na presença do Senhor. Amém? Então, se você puder colocar a mão no seu coração e cantar essa canção e desejar de verdade que o desejo da sua alma possa ser muito maior que o desejo da carne, que vença o desejo das coisas do alto,
Por isso, Senhor, nos ajuda a lutar contra mim. Tem o santo que dizia que o maior inimigo que nós temos é nós mesmos. Por isso nos ajuda, Senhor, a lutar contra mim, contra as minhas vontades que são contrárias à tua vontade. E que eu possa a cada dia, Senhor, a cada momento desejar a Ti, somente a Ti, estar em Ti, viver para Ti. Oria lara lara candarelere xerelele xandaralari alari candaralari alara. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará.